Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia. Estamos no ar com mais um pacotão de notícias do Cruzeiro. Hoje em nome de Mercantil, porque você já sabe, no Banco Mercantil é a nossa tecnologia que se adapta a você. Pance, você ao meu lado, o assunto, o papo é sério. Em nome de Banco Mercantil, como você destacou, Pio, e tem a ver com a torcida. A torcida do Cruzeiro, na última partida do Cruzeiro, né? Em casa, no Mineirão, Gigante da Pampulha, contra o Palmeiras. Falamos disso, inclusive, no apito final. É um dos maiores clássicos, para mim, interestaduais que existe, né? Cruzeiro e Palmeiras há muito tempo, é um jogo gigante. Então, você, torcedor do Cruzeiro, não pode acompanhar o jogo no estádio. O torcedor do Palmeiras seria visitante também, tem todo o respeito, né? Independentemente do que aconteceu, do enfrentamento que aconteceu. Existe também torcedor do Palmeiras que queria acompanhar o jogo. Nós estamos falando também da Nação Celeste, que é espetacular, que não vai poder cantar, não vai poder levar a energia que ela passa pro time, né? A gente sabe o quanto que é isso para os jogadores, porque a polícia do estado de Minas Gerais não deu segurança para o jogo acontecer. Na verdade, não deu a garantia de que poderia fazer a segurança com as duas torcidas e, por isso, junto com o Ministério Público, houve uma recomendação de jogo com torcida única. Por isso, a CBF, entendendo que a torcida única poderia ferir o princípio da isonomia do Campeonato Brasileiro, determinou então que a partida fosse realizada de portões fechados. Por isso, o Mineirão não receberá público nesta quarta-feira a partir das 9h30 da noite ao jogo. Claro que o torcedor entraria antes. Então, Pance, toda essa situação, houve aí aquele processo do governo, a tentativa do governo de Minas Gerais em tentar colocar pelo menos o torcedor do Cruzeiro, torcida única, mas ainda não há resposta da Justiça. Tô olhando aqui, nada. Não tem nenhuma resposta da Justiça ainda, então a gente está falando de um jogo que, se fosse agora, seria de portões fechados. Por isso que o Mineirão, mais uma vez, não vai receber o público, nem do Cruzeiro e nem do Palmeiras. E aí, Pio, até se eu tivesse alguma garantia jurídica, né, da justiça, o Cruzeiro talvez não levaria porque poderia receber sanção, pena. Você fez uma matéria nessa segunda-feira, você já antecipava esse problema, né, com a experiência de vivenciar isso em outras ocasiões, em outras coberturas, o que poderia trazer várias penalidades. Você entrevistou o advogado Luiz Dolabella, que ali fez alguns apontamentos dos problemas que poderiam acontecer, Pio. Porque, na verdade, Pance, o Regulamento Geral de Competições da CBF, ele prevê que os clubes que tenham algum tipo de discussão jurídica, que todos esses temas jurídicos sejam tratados na esfera desportiva. Então, que termine toda a discussão na esfera desportiva, na justiça desportiva, seja no STJD, seja na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. Então, o Cruzeiro não passou por nenhuma dessas etapas, né? E lembrando, não foi o Cruzeiro que entrou na justiça para ter a torcida, foi o governo de Minas Gerais. Depois, né, que viu a confusão que ele se meteu, né? Porque o governo que fez logo depois da emboscada, da torcida do Palmeiras, né, a mancha alviverde para a torcida máfia azul do Cruzeiro que estava na estrada se deslocando de Curitiba para Belo Horizonte, não tinha nada a ver com o Palmeiras, mas passando pelo interior de São Paulo, houve essa emboscada da mancha alviverde e aí então ocasionou toda essa discussão. Houve um morto, vários feridos graves inclusive, com o uso de queimar ônibus. O torcedor, infelizmente, acabou morrendo nessa briga toda aí no meio de uma estrada, no meio de uma BR, né, Pance? E aí o governo entrando, falando que tentaria o jogo com torcida única por medida de segurança, fez todo esse início falando sobre a questão de segurança. O governo então puxou esse papo. Depois a polícia recomendando que não recebesse Minas Gerais a torcida do Palmeiras por conta dessa situação que envolveu as duas organizadas. Agora não consegue, segundo, né, a própria Polícia Militar, por recomendação, não conseguiria garantir a plena segurança. E por isso que a CBF falou assim, já que não garante a segurança, já que eu não posso ferir o princípio da isonomia, o jogo está com porta fechada. Perdeu todo mundo. Perdeu o futebol, perdeu muito o Cruzeiro, né? Porque não tem a torcida e sabemos o que é jogar com o peso da torcida, o que a Nação Celeste faz. Inclusive, eu vou colocar que em alguns jogos ela até resolve o jogo, né? Porque
A turma da frente não tá muito afiada, né? Não tá muito inspirada, tem problemas de baixa, né? O Cruzeiro, por exemplo, não tem o Barreal, o Cruzeiro não tem o Lucas Homero, que é um motorzinho que corre o jogo inteiro. O Cruzeiro já tinha a ausência do Caio Jorge, tem a ausência Do Matheus do Matheus Henrique, tem a ausência há mais tempo do Dineno, né? Enfim, são alguns problemas. Então a Nação Celeste empurra. Então, como não tem a segurança para o jogo acontecer, portão fechado para ambas as equipes. Aí eu vou falar. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Pio? Registro, assim, vocês vão me desculpar, mas o Alexandre Simões chamou atenção para isso também na nossa programação esportiva da rádio. Minas Gerais, Belo Horizonte sediou tem pouco tempo, né, no começo do ano, um jogo entre o campeão brasileiro, Palmeiras, e o da Copa do Brasil, São Paulo, a Supercopa do Brasil. E o Palmeiras é de onde? São Paulo. O São Paulo é de onde? São Paulo. Veio todo mundo de avião? Não. Veio alguém de ônibus? Uma galera. Então pronto. Passando, inclusive, pelo anel rodoviário. Por que São Paulo e Palmeiras puderam trazer os seus torcedores por via terrestre e o Palmeiras não consegue fazer... A polícia não consegue dar segurança com os torcedores do Palmeiras que viriam de ônibus também. Ah, mas tem um agravante da briga. Não importa, a polícia é muito grande. Não é a melhor do Brasil? Não se diz a melhor polícia do Brasil? A melhor, digamos assim, órgão, a instituição de segurança pública do Brasil? Então, tá faltando esse carimbo da chancela, então, de melhor. Vergonhoso, patético, ridículo e... enfim, é o que aconteceu. Desastre para isso acontecer, né? Então, vamos colocar... Quem é de mal ganhou, né? A violência... Ganhou. 1-0 para a violência. Exatamente. Infelizmente, né? No último jogo do ano, pro Cruzeiro em casa. E aí tem um detalhe, Pança, o Cruzeiro brigando aí por Libertadores é difícil, porque com esse futebolzinho também que tá jogando, complicado se classificar para qualquer coisa, Há muito né? tempo não tá jogando bola, né? Então, vamos ser sinceros aqui. Tem chance, mais de 30% de chance, segundo a UFMG, o Departamento de Matemática, de classificação a Libertadores. E aí a torcida ajudaria bastante, né, o Cruzeiro nesse jogo importante, o último da temporada em casa. O Cruzeiro ganharia uma grana, porque com certeza ultrapassaria aí 2 milhões de reais de arrecadação. Então o Cruzeiro perde tecnicamente, o Cruzeiro perde financeiramente, o torcedor perde justamente essa despedida da temporada. Então, infelizmente, o Cruzeiro, na minha opinião, muito prejudicado com essa decisão aí da Confederação Brasileira de Futebol. Aqui a Marisa Barbosa Oliveira lembrou, estivemos até em primeiro. O Cruzeiro chegou a ficar na parte de cima da tabela um bom tempo. O Cruzeiro saiu, né, do G8 na última rodada. Ele figurou na parte de cima da tabela a maioria do tempo do Campeonato Brasileiro. José Ferreira, Elias Teodoro, o Carlos Zeirense, tem muita gente aqui mandando recado também. Mário Santana, todo mundo participando do nosso pacotão de notícias. Em nome de Banco Mercantil. A nossa tecnologia que se adapta a você. Um abraço a todos. Esse foi o pacotão de notícias. Bora, Pans. Vambora, tá na hora. Tchau, tchau. Valeu. Fica com Deus.